Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 18 de fevereiro, nós vamos meditar de Deuteronômio, do capítulo 5 ao capítulo 6. E que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Como você percebeu, estou bastante rouca, né? Então pode ser que às vezes dá algum pigarro aí, eu tenha que tomar água, mas nós vamos perseverar aqui, né? Priorizando a palavra de Deus, porque isso faz parte do nosso dia a dia, o nosso estilo de vida, nos alimentarmos da palavra de Deus. E essa palavra, ela gera vida em nós. Eu sou testemunha viva dessa prática, que é a leitura da palavra. Isso gera vida em mim, isso me motiva, isso me impulsiona. E eu quero sim que você experimente todos os dias a alegria que é termos a palavra de Deus como nossa fonte e uma fonte segura. É isso mesmo, como ela mesmo diz, lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Então, se você já é inscrito aqui, compartilhe esse vídeo com mais alguém. Se não é inscrito, vamos se inscrever aqui no canal. Isso nos ajuda bastante. Cada compartilhar, cada inscrição aqui no canal, isso nos ajuda e nos impulsiona a continuar esse trabalho aqui, continuar propagando a palavra de Deus. E não só isso, impulsiona também o YouTube a compartilhar esse vídeo com outras pessoas, que vai além do nosso círculo de amizades. É isso mesmo. Então, sem maiores delongas, vamos para o capítulo 5, que eu mencionei ontem, que nós vamos falar a respeito dos 10 mandamentos. Lembrando que Deuteronômio é recapitulação de tudo aquilo que nós já vivenciamos nos outros livros. É o quinto livro escrito por Moisés e estamos aqui no final da vida de Moisés. Então, cabe a ele recapitular tudo, trazer tudo ao povo, e isso no livro de Deuteronômio são chamados de discursos de Moisés. No capítulo 5, mandou que o povo se reunisse e falou assim: Povo de Israel, preste atenção nas leis e nos mandamentos que estou dando a vocês hoje. Aprendam essas leis e façam tudo para cumpri-las. O Senhor nosso Deus fez uma aliança conosco no Monte Sinai. Não foi com os nossos pais que ele fez essa aliança, mas foi conosco, foi com todos os que hoje estamos aqui vivos. No meio do fogo, ali no monte do Senhor, Deus falou com vocês, face a face. Vocês ficaram com medo e com medo ali do fogo, né? E não subiram ao monte. Por isso eu coloquei entre o Senhor Deus e vocês. E ele disse: Meu povo, eu, Senhor, sou o seu Deus, e os tirei da terra do Egito, da terra aonde vocês eram escravos. Não adorem a outros deuses, adore somente a mim, né? Então, isso está contido no ordenamento de Deus. Isso foi mandamento de Deus. Não adore a outros deuses, adore somente a mim, né? Então, é algo que nós devemos guardar. Isso vai além da questão da religião. Isso é questão de Deus, né? Isso é questão da essência de Deus, de princípios deixados pela palavra de Deus. Não adore a outros deuses. Então acabe com os deuses da sua vida. Deus, ele tem que estar em primeiro lugar. A ele toda a honra, toda a glória, toda a majestade, toda a soberania, toda a adoração somente ao Senhor nosso Deus. E aí ele continua dizendo: não faça imagens de nenhuma coisa. Em outras versões fala: não faça imagens de escultura de nenhuma coisa, nem do que está embaixo do céu, em cima da terra, debaixo da terra, nas águas. Não, de qualquer espécie Deus abomina. E olhe mais, não se ajoelhe diante de ídolos. É, né? Então, observe aquilo que a palavra de Deus, meça o seu dia a dia, não de acordo com aquilo que os homens falam ou com que religiões apontam para você, mas tenha a sua vida pautada na palavra de Deus, porque ela sim
né? É a verdade de Deus, é a verdade que nos conduz, que nos liberta. Então, observe a palavra de Deus. E aí ele fala: "E não use o nome de Deus sem respeito que ele merece". Olha que só, né? E eu estou lendo na versão de hoje. É isso mesmo, você deve estar até achando. Estou lendo na Bíblia da Família, né? Do pastor Jaime Kemp, da sua querida esposa Judith Kemp. É uma nova tradução na linguagem de hoje da Sociedade Bíblica do Brasil. E eu escolhi compartilhar nesta versão para que você veja o quão claro é a mensagem. Não use o meu nome sem o respeito que ele merece. É isso mesmo. E aí ele fala: "Pois eu sou o Senhor Deus, o Deus de vocês, e castigo aquele que desrespeitam o meu nome". Olha que sério isso aqui, né? Tem muitas pessoas ainda fazendo chacotas com o nome de Deus. E você já sabe qual vai ser o resultado disso, porque está aqui escrito nos 10 mandamentos, muito claro, né, a respeito disso aqui. E aí ele fala para guardar o sábado, que é o dia santo, como eu, o Senhor, vos mandei. Então já falamos reiteradamente aqui sobre a questão do sábado, que é o dia do descanso. Não propriamente o sábado, né? Apesar dos nossos irmãos adventistas entenderem literalmente o sábado, eles guardam o sábado, né? Os judeus também o fazem isso, mas os demais cristãos guardam o domingo, né? Geralmente é o domingo que você tem em casa e você pode ir à igreja, por exemplo, como eu, 2 vezes ao dia, de manhã e à noite. Então, esse é o meu sábado, né? O dia que eu dedico a minha devoção maior ao Senhor, um tempo maior na casa dele, um tempo com a minha família. Todos estão em casa, podemos comer em família, celebrar ao Senhor esta comunhão. Então, isso é importante. Deus nos deixou o dia de sábado para nos lembrar que devemos tirar um dia onde precisamos deixar de lado o trabalho do meu dia a dia e priorizar coisas que são importantes para Deus, a igreja e a família, as duas instituições criadas por Deus, né? E isso é muito claro na palavra. Então, continuando aqui, faça com que o seu trabalho durante 6 dias da semana, você pode trabalhar, né? Mas guarde o 7º dia da semana, que é o dia do descanso, dedicado a mim, o Senhor. Não faça nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem seus filhos, nem suas filhas, nem escravo, nem escrava, todo mundo de folga, até os animais. Deus determina aqui, né? Os estrangeiros que vivem na sua terra, assim como você descansa, os seus escravos, seus servos também devem descansar. Lembre que você foi escravo no Egito e eu, o Senhor vosso Deus, o tirei de lá com a minha força e o meu poder. É por isso que eu mando vocês guardarem o dia do descanso. Respeitem o pai e a mãe. Em outras versões fala: honre pai e mãe, como eu, o seu Deus, sou ordenado para que você viva muito tempo. Olha só, tudo te corra bem com você aí na terra que eu estou lhe dando. Então, quer se dar bem na vida, quer ter longos dias, receita: honre pai e mãe. E aí, não mate, não cometa adultério, não roube. Os mandamentos continuam o mesmo, né? Mesmo que no nosso ordenamento jurídico o adultério não seja mais crime, adultério é pecado, a palavra de Deus nos denuncia através dos 10 mandamentos. Não dê falso testemunho contra ninguém. Isso é crime, e é crime baseado aqui na Bíblia, ordenamento da palavra de Deus. Não cobice a mulher do outro homem, por mais que por aí e façam isso é contra a palavra de Deus. Então, não cobice a mulher do outro, não cobice o homem do outro, da outra, né? Não cobice nada que seja da casa do outro, né? As suas terras, os seus escravos, seus animais,
ou qualquer coisa que seja dele. Cuidado com a cobiça, né? Achar que a grama do vizinho é melhor que a sua. É, isso mesmo. São estes os mandamentos que o Senhor Deus deu ao povo de Israel quando todos estavam ao pé do Monte Sinai. Do meio do fogo e das nuvens negras, ele falou em voz e lhe deu somente estes mandamentos e nenhum outro mais. Depois os escreveu em 2 placas de pedra e deu a mim. E aí Moisés continuou dizendo: fogo queimava no altar do monte, e vocês ouviram a voz falar no meio da escuridão. Então os chefes da tribo, as outras autoridades chegaram a mim e disseram: o Senhor nosso Deus nos mostrou a sua glória e o seu poder, e nós ouvimos falar a voz dele no meio do fogo. Hoje nós vimos o que é possível Deus falar com uma pessoa e ela continue viva. Olha que incentivo a mim e a você a perseverarmos no nosso relacionamento com Deus. É possível sim um homem ter relacionamento com Deus. Veja só, porque não queremos arriscar a vida outra vez, ou seja, eles ficaram temendo a essa proximidade, né? Nosso Deus, sem dúvida, né, um Deus de fogo consumidor, e temos medo de morrer. Nunca houve alguém que continuasse vivo depois de ter ouvido. E como nós ouvimos a voz de Deus, estamos vivos e vimos ele vivo falando no meio do povo. Moisés, volte para o monte, escute o que o Senhor Deus tem a dizer e depois venha e nos conte tudo aquilo que ele disser, e nós ouviremos com atenção e te obedeceremos. Olha só aqui, o povo abre mão de ouvir o próprio Deus com medo. Olhe só, não precisa ter medo. Deus é um Deus, claro, santo, mas misericordioso. Ele só espera que eu e você tenham um coração disposto a se arrepender. Então já entre na presença de Deus, sabe? Confessando seus pecados, reconhecendo que você é pecador e merece, né, o perdão, não merece o perdão de Deus, mas através de Jesus nós alcançamos o perdão, né? A palavra diz: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1,9. Então, com isso, nós temos a oportunidade de, mesmo tendo uma natureza pecaminosa, nos aproximarmos de Deus com segurança, que esta segurança foi conquistada por Jesus na cruz do Calvário. Então, não abra mão do seu relacionamento com Deus e cresça nesse relacionamento, né? E aí nós vamos ver que o povo pediu, né? Vá, Moisés, e mande que o povo volte para suas barracas. Mas você fica aqui comigo e eu direi todas as leis e ordens e mandamentos. Ensine o povo a fim de que ele obedeça todas as leis. Povo de Israel, faça tudo para cumprir todas as leis do Senhor vosso Deus e nunca deixe de fazer exatamente como Deus manda. E nunca se desvie do seu caminho que ele mostra. Assim tudo correrá bem com vocês e vocês viverão muitos anos na terra que vão possuir. É isso mesmo, né? Eu quero também fazer menção do nosso versículo do dia, que compartilhamos aqui no nosso devocional. Eu tenho deixado sempre o link aqui na descrição para que quem quiser adquirir esse material aqui, né? Aqui nós temos um versículo por dia. Dentro da nossa leitura bíblica, todo ano você tem uma meditação. E eu tenho gravado isso aqui. Está aqui disponível no canal Priorizando a Palavra de Deus, onde você pode também assistir esse momento, onde eu pego o versículo chave, né, o versículo da nossa leitura bíblica, trago ele no contexto da realidade, mas também uma aplicação pessoal para nós nos dias de hoje. Então, está aqui o momento do versículo do dia no Priorizando. Então, continuando o capítulo 6, né? Nós vamos falar sobre o grande mandamento. Moisés disse ao povo: são estes os mandamentos e as leis que
que o Senhor vosso Deus manda que os ensine a vocês. Portanto, obedeça aos seus mandamentos na terra em que vão entrar e que vão possuir. Temam ao Senhor vosso Deus. Vocês, seus filhos, seus netos, cumpra sempre todos os mandamentos e leis que eu lhe estou dando, e assim vocês viverão muitos anos. É isso mesmo, né? A nossa meditação vai ser justamente sobre isso, sobre esse contexto, né, de obedecer a Deus e viver aqui nessa terra de forma abundante. Escute, povo de Israel, somente o Senhor é o nosso Deus. Portanto, amem ao Senhor, nosso Deus, com todo o coração, com toda a alma, com todas as suas forças. Olha aqui, é esse texto aqui. Guardem sempre o coração e as leis que eu lhe estou dando hoje, e não a deixe de ensiná-la aos seus filhos. Então, vamos falar no nosso devocional sobre a responsabilidade que temos de vivermos essa verdade e transmitirmos às próximas gerações, para que eles possam amar as leis, né? E amarrem essas leis nos braços e na testa, para que não se esqueça. Então, se você observar um judeu, né? Muitas vezes, até em noticiários, mostra as pessoas lá no Muro das Lamentações. E se você for reparar no judeu, ele tem algo amarrado aqui no braço e amarrado aqui na testa. Isso foi por ordenamento de Deus, para que ele sempre lembre, né, das promessas de Deus, né, ali na sua mente fixa e no seu braço, em tudo que ele for fazer. Então, tem esse memorial que o judeu carrega no braço e na testa. Observe bem quando você vê, né, um judeu, você vai ver isso, que eles mantêm essa tradição até os dias de hoje, né? E também repitam essas leis em casa e fora de casa, né? Então, quando se deitarem, quando se levantarem, ou seja, todo o tempo é oportunidade de compartilhar os feitos do Senhor, compartilhar a palavra de Deus. Está vendo aqui? É essencial nós termos essa prioridade sobre a palavra, né? E aí, escreva no batente da porta das suas casas e nos portões. Outra coisa, quando você chega numa casa judia, né, ali no umbral da porta tem uma caixinha, né? E ali eles colocam a mão antes de entrar, beijam aquela caixinha ali, dizendo: aqui eu reconheço, é uma casa que mantém o padrão da palavra de Deus, a palavra que eu amo, né? Então tem ali aquela caixinha ali, né? Onde é a ordenança, e eles mantêm essa tradição, não só preso ao corpo, mas também no batente da porta. E aí temos aqui um aviso contra a desobediência, é isso mesmo, né? Deus sempre vai trazer algo a respeito disso. O Senhor nosso Deus jurou aos nossos antepassados, Abraão, Isaque e Jacó, que daria esta terra a vocês. E é uma terra onde há grandes e ricas cidades que vocês não construíram. Há casas cheias de objetos de valor que vocês não ajuntaram, poços de águas que vocês não cavaram, plantação de uvas, azeitonas que vocês não plantaram. Isso aqui é o que eles iriam usufruir quando entrasse na terra prometida, porque já era uma terra habitada, né? Então eles iam entrar nessa terra e eles iriam usufruir daquilo que outras pessoas o fizeram, né? Temam ao Senhor teu Deus, não se esqueçam de Deus que os tirou do Egito, né, de onde foram escravos. Temam o Senhor seu Deus, sirva somente a Ele. Jurem só pelo seu nome. Não adore outros deuses, deuses dos povos vizinhos, pois o Senhor vosso Deus está com vocês e não tolera adoração a outros deuses. Se vocês adorarem, o Senhor ficará irado com vocês e os destruirá completamente. Veja só, não põe à prova ao Senhor seu Deus como puseram à prova em Massá. Obedeça cuidadosamente todos os mandamentos e as leis que ele deu. Faça aquilo que o Senhor Deus acha bom e certo. Assim tudo correrá bem para vocês, e vocês entrarão e tomarão
posse da boa terra, que o Senhor jurou aos seus antepassados, e conforme prometeu, ele expulsará todos os inimigos que vocês enfrentarem. No futuro, seus filhos perguntarão: por que o Senhor fez? Porque foi o que o Senhor nosso Deus nos deu esses mandamentos e leis? Aí vocês responderão: nós éramos escravos do rei do Egito, mas o Senhor, com seu grande poder, nos tirou de lá. Nós vimos com os nossos próprios olhos as grandes milagres, as coisas espantosas que o Senhor fez aos egípcios, né? E contra o rei de toda a gente, de todo o seu palácio. E Deus nos tirou do Egito para nos trazer aqui e nos dar esta terra, que havia jurado aos nossos antepassados. Ele nos mandou obedecer todas estas leis. Sempre temer ao Senhor nosso Deus. Se fizéssemos isso, ele nos guardaria de todo mal, como tem feito até o dia de hoje. E tudo sempre correrá bem para nós. E se tivermos cuidado em obedecer todas as leis que o Senhor nosso Deus nos deu, a nossa vida agradará a Ele. Deixa eu orar por você. Senhor, nesta manhã, colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida. E que a nossa vida, Senhor, agrade ao Senhor. Queremos sim obedecer aos Teus mandamentos, queremos sim honrar ao Senhor com tudo que temos e com tudo que somos. Em nome de Jesus, amém. E Deus te abençoe.